Bom dia, amigos. Então, vamos começar? Então, convido a todos a nossa prece e a gente começa a abertura. Te agradecemos, então, mestre amigo, pela oportunidade que nos dá de trabalhar aqui nesse planeta, pelo nosso melhoramento, pelo melhoramento da sociedade, deste orbe como um todo. Te agradecemos, mestre, pela oficina de trabalho que nos empresta, pelas horas que o Senhor nos concede aqui, pelas tuas lições, através dos teus exemplos e através dos teus mensageiros. Agradecemos especialmente, mestre, pela doutrina espírita que nos esclarece, que nos conforta os corações e que nos amplia os horizontes mentais. Agradecemos também a Ti, Pai amado, pela vida, pelos recursos, pelas pessoas com quem podemos conviver, amar e aprender a amar. Ilumina-nos então, Senhor, nesse fim de semana que já se iniciou ontem de trabalhos, de estudos, de reflexões sobre nós mesmos, sobre a vida que criaste, sobre tudo que precisamos aprender sobre nós mesmos. Que possamos, nesses 2 dias que nos restam de trabalhos, aprender bastante, ampliar os nossos horizontes e nos deslumbrarmos com a Tua criação. Que possamos realizar um bom trabalho com os nossos jovens, com os estudantes, com os trabalhadores, com todos os espíritos envolvidos, encarnados ou desencarnados, nesses trabalhos. Obrigado, Pai querido, por essa oportunidade e que assim seja. Então, amigos, para a gente começar os nossos trabalhos, tá? Ele vai ser dividido em 2 partes, como foi combinado, com o nosso palestrante. A primeira 1h30 vai ser a fala dele, sobre o tema daí a ciência espírita, que é a primeira parte hoje, A segunda parte é amanhã na Cristo e Caridade, na Niterói de Canoas, na rua Washington lá. E daí é sobre a parte, vamos dizer, a segunda parte mais científica ainda, que é dos quartos aos quasais, a visão espírita, ao tempo de Kardec até hoje. Então, a primeira parte é hoje e a segunda é amanhã. E nessa 1h30 de hoje vai ser a fala, e daí na última meia hora vai ser um bate-papo, vai ser troca de ideias, perguntas, indagações, o que surgir. A gente vai passar daí folhinhas durante o próprio trabalho, canetas para quem precisar. A gente vai coletar daí durante o trabalho. Quem durante a meia hora final também tiver perguntas, pode levantar a mão, a gente leva a folhinha, e daí anota. A gente vai fazer a seleção no sentido de que seja sucinto, de que dê para ser contemplado a maioria em meia hora, essa é a ideia, então que a gente seja focado nas perguntas dentro do assunto, tá? Então, o nosso palestrante é o Arismar Leon, ele é de Brasília, ele é vinculado à Federação Espírita de Goiás, naquela região lá do Centro-Oeste, e ele é amigo nosso, ele é médico graduado pela Universidade Federal de Goiás, residência médica em radiologia pela Universidade de Campinas, é membro do Colégio Brasileiro de Radiologia, diretor do Centro de Gastropediatria de Brasília, colaborador do Departamento de Família e colaborador do Núcleo de Saúde Mental da AME Brasil, então ele é vinculado à Associação Médico Espírita Brasileira, palestrante e instrutor do Núcleo de Obras Básicas, Livro dos Médios e do curso André Luiz da Federação Espírita Brasileira e presidente da Associação Médico Espírita do Planalto, AME Planalto, e trabalha no Centro Espírita Paulo de Tarso, em Brasília, senhor Lisão? Isso mesmo. Então, nosso palestrante, seja muito bem-vindo. Então, obrigado. Fique à vontade, a fala é sua. Obrigado. Bom dia a todos. É uma alegria muito grande estar aí com vocês. Esse currículo todo aí, lá no... Você lê assim, olha... Tá bom, tá ok. Vocês leem os 2 primeiros capítulos do Nosso Lar, vocês vão ver que não vale nada esse currículo aí, tá certo? Porque, o fulano é não sei o quê, fez não sei o quê. Isso aí não vale nada. O que importa mesmo é o bem que nós fazemos sem olhar quem, não é mesmo? É isso que conta. Então, agradecer a presença de todos vocês, o convite que me foi feito, por um tema bem diferente, e parabenizo já
aos organizadores, a figura do Ederson e de todos os demais, pela coragem até de disponibilizarem um tema que não é comum na casa espírita, né? Nós estamos acostumados com grandes palestrantes falando temas doutrinários assim, que sai todo mundo emocionado, chorando, não é isso? E isso é muito bom para o coração, acalenta, nos aquece. É uma situação muito bacana essa de termos realmente o tema doutrinário, que é o importante hoje para a humanidade em seu sofrimento, nos seus conflitos. Mas hoje nós fomos convidados a abordarmos uma parte que não é doutrinária e que é muito importante para a doutrina espírita, que é exatamente a de termos esse conhecimento da ciência espírita, né? Então, eu gostaria de convidá-los a uma reflexão, já assim, de entrada, para nós pensarmos só. Por que o Espiritismo não é apenas uma crença? Como espírito imortais que somos, nós chegamos no Espiritismo, certamente, de outras religiões, né? Ou desta vida ou de vidas passadas, correto? Então, nós estamos acostumados com as revelações de cima para baixo pela autoridade. Isso é a crença. Com o Espiritismo, será que é assim? Eu já estou afirmando ali que não é. Mas por que não é apenas uma crença? E quem pensou aí em fé raciocinada? Pode levantar a mãozinha, quem pensou em fé raciocinada. Não, porque é uma fé raciocinada. Um ali pensou, outro aqui. Mas a patrística com Santo Agostinho e a escolástica com Tomás de Aquino também eram fé raciocinada. Então, o que diferencia o Espiritismo em relação a outras crenças, né? E é isso que nós vamos convidá-los à reflexão hoje, e espero que vocês, ao final da nossa apresentação, tenham essa visão da importância que Kardec dá ao tríplice aspecto doutrinário: filosófico, o científico e o religioso, né? Entendermos porque sem a ciência não há espiritismo. Não há. E quem disse isso foi o próprio codificador, né? Então, na nossa abordagem hoje, que será eminentemente mais técnica, não é uma abordagem doutrinária, o convite que eu faço a vocês é uma viagem sobre esses temas: a epistemologia espírita, o método, o experimento e a ciência. Nós vamos passar por esses 4 itens, analisando-os, discutindo-os, né? Talvez não em sua total profundidade, porque isso exigiria um tempo muito maior, mas certamente para que tenhamos uma compreensão geral, global, e da importância da ciência dentro do Espiritismo. Bom, o que é a epistemologia? Epistemologia, episteme, conhecimento, logos, estudo do conhecimento. Epistemologia é um ramo da filosofia que se destina ao estudo do conhecimento, suas características, como conhecemos, as limitações do conhecimento, todos os atributos do conhecimento, de como o adquirimos, é a área de estudo da epistemologia. A epistemologia espírita, ela é típica, ela é bem diferente, e nós vamos ver detalhes agora para frente dessa área, de como foi construída a epistemologia espírita, o conhecimento espírita. Kardec nos relata essa epistemologia nos Caracteres da Revelação Espírita, capítulo 1 da Gênese. Então, se você quer estudar a epistemologia espírita, basta ler esse capítulo 1 da Gênese com seus 62 itens. O estudo será feito em cima e através deste capítulo. Tá? Eu convido a todos, então, já sei que muitos aqui já leram, mas essa obra fantástica, que é a quinta obra do Pentateuco de Kardec,
da doutrina espírita, e é a obra que realmente veio depois, porque ela requeria toda essa maturidade do codificador e da própria doutrina de seu crescimento desde o lançamento do Livro dos Espíritos em 1857, para que pudéssemos então fazermos assim uma reflexão mais aprofundada sobre essa doutrina nova, essa ciência nova também que se iniciava, né? Muito bem. Nós vemos aqui essa criança e todos os homens têm por natureza o desejo de conhecer. Olha essa criança, que curiosidade dela, né? O desejo de conhecer é um desejo de termos controle e previsibilidade do meio que nos cerca. Tá certo? Nós vamos ter vamos dizer, um conforto psicológico no nosso viver mental, muito tendo essa previsibilidade, conhecendo tudo, a natureza que nos cerca. Esse conhecimento da natureza que nos cerca nos leva à capacidade do domínio do plano que nós nos encontramos. Mas não só isso, a curiosidade move o homem em direção a algo maior, seres imortais que somos, à procura do Pai. Então, é uma maneira que temos também de romper os limites, os nossos limites. Os limites e fazermos a transcendência. Transcendência em direção ao Pai, em direção aos conhecimentos maiores, em direção àquilo que não é transitório, que não é passageiro. Não é verdade? Então, o conhecimento são as descobertas que nós fazemos do mundo natural, de tudo que nos cerca, em todos os setores. E aí vejam bem o que aconteceu com o Espiritismo, né? O que o Espiritismo veio trazer, e agora nós vamos ver em mais detalhes, o quanto o Espiritismo nos ampliou este mundo natural. Vocês já pensaram a respeito disso? Vocês imaginam um homem lá na América, ainda acham alguns que a Terra é plana, mas assim, naquela época, 1400 e pouco, a Terra é plana. E o pessoal lá na Europa, sem conhecer as Américas, o mundo era restrito àquilo, né? Certo? E aí você pega um monte de navegadores, colocam no navio, não, vamos atrás do que há a mais, tem alguma coisa a mais. Esse mundo natural nosso não é só aqui a África, a Ásia, a Europa, existem outros locais. E o ser humano saiu em busca do desconhecido, descobriu as Américas. Olha como o mundo ampliou. Uma ampliação muito grande, né? E aí veio, o passar do tempo, a doutrina nos dizer que não, nós não somos restritos à Terra, existem outros planos, outros orbes, e temos aqui apenas uma casa de passagem. Nosso mundo verdadeiro é outro, tão real quanto esse, mas outro. Então observem assim, só a pincelada que nós vamos ver com calma, o quanto o Espiritismo ampliou essa visão que nós temos desse mundo natural. Então, aprofundando um pouquinho nessa direção, dessa narrativa que vamos fazer hoje, estudos da epistemologia, perguntas como essa: é possível conhecer? Ou seja, realmente a gente consegue conhecer o que está à nossa volta, nosso meio natural? Essa é uma pergunta que a epistemologia faz. E aí tem correntes filosóficas de pensamentos do homem que vai tentar responder isso. O dogmatismo, por exemplo, vai dizer: os conhecimentos são adquiridos de forma segura e universal pela inspiração e intuição. Então, pelo dogmatismo, as crenças religiosas, você tem os profetas, por exemplo, que recebem pela autoridade que tem, comunicação direta com o divino, e recebem esse conhecimento através dessa autoridade, que nos é, de certa forma, repassada, mas imposta, que você aceita pela autoridade. Dogmatismo é isso. Como separar a ilação pessoal aqui? Fica difícil, não fica? Como é que é? O que é verdade aqui?
Porque o indivíduo está falando que é a verdade, sim, mas como é que nós vamos ter a certeza disso? Aí vocês podem, bom, nós vamos aplicar a razão, sim, como Santo Agostinho fez, já explicamos, na Patrística. Tomás de Aquino também o fez. Será que basta hoje ao homem confiar na sua razão e na autoridade para receber os conhecimentos? Bom, a outra escola filosófica a respeito do se é possível conhecer é dada pelo cepticismo. O cepticismo vai dizer que, oposto ao dogmatismo, não é possível conhecimento firme e seguro da realidade, pois tudo que percebemos são ilusões dos sentidos. Observe que nós já fomos aqui para um lado completamente diferente do dogmatismo. Aqui, os céticos vão dizer, olha, é impossível conhecer a realidade. A realidade sua é uma interpretação pessoal que depende dos seus sentidos, depende do seu aparelho cognitivo, depende da sua mente, depende da integração que há entre o cognitivo e o cognoscível, aquilo que está lá fora. Certo? Isso que os céticos vão dizer, que é impossível o conhecimento. E há um grupo filosófico intermediário, o criticismo. O criticismo vai dizer que o conhecimento é sim possível, mas através de critérios que possam dar um caráter de verdade ao conhecimento. Aqui já observamos em que lado a doutrina espírita está e se encontra. É verdade? Porque ela não é dogmática, ela não é cética, ela é crítica. Então ela vai dizer que sim, é possível conhecer, mas ela vai nos dizer que esse conhecimento, ele se dá validado de que forma? E é isso que nós vamos ver hoje. E é isso que nós vamos buscar responder. De como é validado o conhecimento dentro da epistemologia espírita. Lembre essa figura do segundo grau, quando vocês estudaram crença, verdade e conhecimento? O homem, dentro da sua procura de conhecer o que o cerca, ele parte de suas crenças, e ele não deixa aqui de aplicar a razão para tentar entender o que o cerca, certo? Então, o que é uma crença? É aquilo que você acredita como verdadeiro. Mas aquilo que você acredita como verdadeiro, será que é realmente verdadeiro? É verdade o que parece ser verdadeiro para você? A gente vê isso em casa, né? Nos lares, então, hein? O que é verdade para a esposa não é verdade para o esposo, e assim vai, para os filhos. Bom, dentro do criticismo nós passamos, então, na análise que existe a crença, mas existe uma verdade. E a maneira com que eu comprovo, valido essa crença, significa justificar essa crença. Então, conhecimento pode ser considerado, então, uma crença validada, justificada. Ok? Esse é um conceito filosófico importante que a epistemologia espírita vai nos dar uma regra de como, e Kardec vai ser enfático, inclusive, de como validar crenças. Daí a importância de nós entendermos que a doutrina espírita, ela traz seus pressupostos em várias áreas, mas pressupostos que são validados, justificados, e nós vamos ver como isso ocorre. Uma outra pergunta que a epistemologia se faz é: como conhecer? Tá? Então, anteriormente nós vimos, é possível conhecer? Aí você tem os dogmáticos, você tem os céticos, você tem os críticos, o criticismo. Agora, sim, é possível conhecer. Como conhecer? Então nós estamos partindo do pressuposto que nós concordamos que é possível conhecer. Existem também escolas. O racionalismo privilegia a razão em detrimento da experiência do mundo sensível. Então, privilegia a razão em detrimento da experiência do mundo sensível como via de acesso ao conhecimento.
O conhecimento não decorre da experiência sensível, mas é somente produzido pela razão. Então observem que para o racionalismo basta a capacidade de raciocínio para eu ter acesso às verdades. Penso, logo existo. Então nós vamos ter o processo de validação das crenças pela razão. Será que é suficiente? Eu vou dar um exemplo de um paradigma, vamos dizer assim, de quase 2 séculos, 2000 anos, aliás, desculpe, 2 milênios, que empregou esse critério da razão. O aristotelismo. A física de Aristóteles era toda baseada em cima da razão. Ele via o que estava lá fora, em todas as áreas, né? Aristóteles se dedicou não só à física, mas à biologia, à botânica, à química. E aplicava a razão. E nós vamos ver que, inclusive amanhã com mais detalhes, que esses 2000 anos, 1800 anos de Aristóteles só foi quebrado por Galileu Galilei. E com uma data muito específica, em 1638, que demarca, é um limite ali para o aparecimento que nós chamamos de ciência. A ciência vai empregar um outro mecanismo para validar as nossas crenças, que é chamado de empirismo. O empirismo utiliza a experiência sensível como a única fonte fidedigna de conhecimento. O empirista baseia-se na observação e na experimentação para decidir o que é verdadeiro. Então, aparece aqui o método científico. Vocês sabem como é que funciona o método científico? O método científico, você parte de uma hipótese, realiza um experimento para validar ou refutar essa hipótese e faz uma inferência ao todo através daquela parte que você estudou. Esse é o processo indutivo da ciência. Quando você analisa uma parte da natureza, experimenta e conclui aquilo para o todo. Esse é o processo indutivo. Tá? Então você faz uma experiência assim bem simplória, põe uma alface com as lesminhas lá. E observa que as lesmas que você colocou lá comeram a alface. Você experimenta de novo, faz esse experimento, sei lá, várias vezes. E todas as vezes o mesmo resultado. As lesmas comem a alface. Aí você então faz o quê? Você fala, olha, todas as lesmas comem alface. Tá? Bom, nós vivemos, você parte um experimento assim, olha, nós vivemos cercados de alguma coisa que a gente não vê, mas que existe. Alguma coisa que ocupa volume no espaço, e nós vamos chamar isso de ar. Aí você resolve fazer um experimento simples, soprar um balão. Ao soprar um balão, se ele encher, você valida a sua tese. Você entendeu como é simples a coisa? É assim. Aí você sopra 1 milhão de balões para a festa de aniversário do seu sobrinho, você valida o experimento. Tá certo? Mas nem sempre é simples assim. Eu estou dando visões simples para a gente entender como é que a ciência parte, então, dessa via experimental. Já o intelectualismo, ele vai dizer o seguinte, ó, considera que a razão e a experiência participam na formação do conhecimento. Então, você tem as duas coisas atuando para validar crenças, né? Mas que a experiência deve ser utilizada como critério de validação. Então, nesses 3 itens que eu apresentei, racionalismo, empirismo e intelectualismo, aonde vocês acham que fica o espiritismo? Com qual dos 3? Quem acha que é o racionalismo? Só a razão? Ninguém? Empirismo, só a experiência. Uma pessoa. Intelectualismo, quantos aí?
Maioria? É isso mesmo. Então aqui vocês já começaram a responder aquela primeira questão que colocamos lá. Por que que o Espiritismo não é apenas uma crença? Aí alguns pensaram, porque é a fé raciocinada, certo? Mas que fé raciocinada é essa? É essa a questão que nós vamos analisar. Aprofundando e já chegando agora então em Kardec. Kardec vai nos dizer o seguinte, olha. Revelar, descobrir, fazer conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Todas as ciências que nos dão a conhecer os mistérios da natureza são revelações. Então Kardec aqui faz uma associação entre ciência e revelar. Ele continua: o caráter essencial de toda revelação deve ser a verdade. Então agora ele já aprofunda. Revelação, ciências, verdade. Então ele já vai aprofundando. Ele vai dizer que a revelação realmente, a função da ciência é revelar a verdade. E como é que eu justifico? Ele vai dizer: revelar um segredo é dar a conhecer um fato. O que Kardec está querendo dizer aqui? Revelar um segredo é dar a conhecer um fato. Toda revelação desmentida pelos fatos não é revelação. Olha a profundidade que Kardec está dizendo aqui. Nós temos que tomar muito cuidado nessa análise. Bom, ele está dizendo que toda revelação é a ciência, que ela vai estar, a revelação, ligada essencialmente à verdade, e que toda verdade só pode ser revelada, dissolvida o véu, que é revelar, cair os véus, pelo fato. O fato é o observável, o mensurável. Percebe o que Kardec está nos dizendo? Kardec está nos dizendo então, olha, para sermos ciência, nós vamos ter que analisar fatos, aquilo que é perceptível, aquilo que é sensível, aquilo que é experimentável. Lá na frente nós vamos ter mais essa noção mais concreta. Ele continua então, ó, só para afirmar o que eu estou dizendo, confirmar, aliás, o que eu estou dizendo, Kardec continua. As ciências só fizeram progressos importantes depois que seus estudos se basearam sobre o método experimental. Até então, acreditou-se que esse método só era aplicável à matéria, ao passo que é também às coisas metafísicas. Lá na Gênesis, no capítulo 1, as características da revelação espírita, item 14. Olha a confirmação do que eu estava falando, Kardec dizendo aqui. Né? Ele está nos dizendo o seguinte, olha, tudo bem, lá quando nós falamos no início, como é que eu vou validar uma crença? Você tem um raciocínio, você tem a razão. Ela é suficiente para validar uma crença? Segundo Kardec, não. Nós temos que partir também do experimento, exatamente como a ciência faz. Método experimental. E aí você vai construindo os tijolinhos da resposta daquela primeira pergunta que eu fiz. Por que que o Espiritismo não é apenas uma crença? Muito bem. Vamos seguindo aqui nessa análise. Que tipos de conhecimento existem? Esse aqui é só uma figura da pintura anônima. Está um pouco claro aqui, mas é uma figura muito linda. Deles pesquisando aqui num frasco, naquele frasco ali, a urina, são dois alquimistas ali, analisando a própria urina. Certo? A cara de pesquisadores ali, né? Olhando aquilo, indagando, o que é isso? O que é isso aqui?
É urina. Não, sim, mas o que é? Tá certo? Então, é a química, a alquimia, a química a alquimia que depois deu origem à química. Kardec vai até fazer essa comparação, né? A astrologia dando origem à astronomia. E por que não as mesas dançantes darem origem a algo muito mais profundo também? Ele faz essa analogia em uma das suas passagens, que é muito bela, né? Então, vamos abordar nesse caminhar que tipos de conhecimento existem. Como assim que tipos de conhecimento existem? Dentro desse conceito, que eu volto ainda, crença validada, crença justificada. Existe o conhecimento a priori, que são aqueles que estão no sujeito e lhe permitem organizar os dados que experimenta, ou seja, você está utilizando o seu sistema cognitivo, a lógica, a razão, o seu pensar, está em você, o a priori. Existe o a posteriori, aqueles conhecimentos que o sujeito aprende após a experiência. A posteriori. Então nós temos o conhecimento a priori e o conhecimento a posteriori. Os dois podem ser aplicados à razão? Podem. Quando você aplica a razão, o raciocínio, a lógica, o conhecimento a posteriori, você está indo para a recomendação que Kardec nos fez, que nós vamos nos referir agora. Estudar os pressupostos, os postulados, as premissas da doutrina espírita, no cantinho em silêncio, aprofundando seu estudo, não é isso? De forma gradual e progressiva. Você vai estar aplicando então a razão às observações feitas, fazendo sua filtragem. Esta é a verdadeira fé raciocinada. A fé raciocinada não só pelo raciocínio a priori, mas aplicando esse raciocínio a posteriori. Kardec vai nos dizer então: todos os povos tiveram os seus homens de gênio, que viveram em diversas épocas, para dar-lhes um impulso e tirá-los da inércia. Mas o que são os homens de gênio e de onde vêm? O homem de gênio é um espírito que viveu por mais tempo e que, por consequência, mais adquiriu e progrediu. Mas o que sabe não deixa de ser o fruto de um trabalho anterior e não o resultado de um privilégio. Então, ele está dizendo aqui que há o conhecimento a priori, inclusive a reencarnação nos possibilitando essa bagagem de conhecimentos que trazemos. Correto? Então, nas nossas vidas sucessivas, nós trazemos cada um conhecimentos diferentes e uma bagagem diferente desses conhecimentos, que são os conhecimentos a priori. E esses conhecimentos a priori que trazemos, o homem do dom, de gênio, é que eleva a humanidade dentro daquela área. E a gente vê tantos aí, né, na música. Eles reencarnam e partem, né, na música, Mozart, Bach, e assim vai, Brahms, tantos outros aí. A ciência, Newton, Galileu antes, Newton, Einstein. Em todas as áreas do conhecimento, nós temos estes homens de gênio, um conhecimento muito grande, já adquirido a priori, mas muitos deles, a partir do século XVII, utilizaram o quê? Experimento para validarem a posteriori, aplicarem a sua inteligência através do experimento realizado para validarem suas crenças, né? Então, resumindo a epistemologia em Kardec, o que nós vamos ter de tudo isso que nós vimos? Que é a epistemologia espírita. A epistemologia espírita assume que existe uma realidade. Ela é realista. Como assim, Arismar? O que você está dizendo? Quando Kardec nos fala que para validar uma verdade é a revelação de um fato,
Ele está dizendo que o fato é observável, tá certo? O observável pressupõe uma realidade que está lá fora, independente da nossa consciência. Tá? Se nós sairmos dessa sala, nós todos aqui, ela continua existindo aqui, embora não estejamos aqui pensando nela. Ela existe, independente de nós acharmos que se ela existe ou não, ela existe. Então, para a doutrina espírita, há uma realidade. Né? Afirma que o conhecimento dessa realidade é possível. Então, ele utiliza, do que nós vimos, o criticismo. Não é nem dogmático, não é cético. É o crítico, o criticismo. Criticismo filosófico, né, pessoal? A verdade é a perfeita correspondência entre uma proposição e um fato da realidade. Olha o que Kardec, nessa epistemologia, nos diz. Só existe uma realidade se existe o observável lá fora. Uma verdade se existe observável lá fora. A origem do conhecimento pela razão, a priori, e pela experimentação, a posteriori, sendo a experiência o critério de validação. Então ele segue o intelectualismo, dentro daquela proposta que nós vimos. Então, nessa primeira parte, nós fechamos o primeiro tópico, dos 4 tópicos que nós vamos discutir, que é a epistemologia espírita. Fares Mário não tinha noção que estava tudo isso lá na Gênese, no primeiro capítulo. Está, leiam com calma, material eu sei que vocês vão ter aqui à disposição, outros palestrantes vão falar disso no futuro, então é a hora de nós começarmos a entender essa parte tão esquecida do aspecto da doutrina, que é a parte científica. E por que ela é importante dentro da doutrina? Muito bem, então nós temos uma epistemologia da ciência espírita, e agora nós vamos analisar o método que Kardec utilizou para a interpretação. Então, interpretação do quê? Como nós vimos, fenômenos, fatos ocorriam lá fora. Ok? Kardec fala, bom, a análise desses fatos vai me revelar verdades. Ok? A interpretação, o uso da razão direcionado a esses fatos. Então Kardec começa seus estudos lá em 1856, 54, 55, depois deles virem da América do Norte. E ele é convidado para uma festa que existia naquela época, que eram as mesas girantes. Lembrando que nós não tínhamos recursos de entretenimento como nós temos hoje, né, pessoal? Nós não tínhamos a televisão, não tínhamos nada. O que nós tínhamos naquela época? Teatro, música, o que mais? Jogos em casa. Esse era o entretenimento. Então observem que a espiritualidade, ela se utilizou do que era disponível na época para chamar a atenção. Bom, e nós vamos chamar a atenção deles como? Primeiro vamos chamar a atenção de uma forma multicêntrica, aparecendo em todos os lugares ao mesmo tempo. Chamarmos a atenção para que despertemos a curiosidade e que seja algo que seja observável por todos. Porque se é observável, é um experimento em potencial. Né? Então o método, ele vai nos dizer isso, ele vai em direção a essa análise do observável, do fato que Kardec cita. O que é o método? Programa que regula antecipadamente uma sequência de operações a executar e que assinala os erros a evitar, com vistas a atingir um resultado determinado. O método também é um procedimento regular, explícito e passível de ser repetido para conseguir-se alguma coisa, seja material ou conceitual. Né? Esse é o conceito que nós temos do método. Essa é uma figura bastante conhecida de Joseph Wright,
uma pintura de 1768, um olha-tela, aqui está muito claro, mas aqui é um experimento do passarinho na gaiola, tá? E as pessoas aterrorizadas, por quê? Tem um passarinho que está preso ali numa gaiola de vidro, e as crianças assustadas, olha, ele vai morrer, porque não tem como respirar. Só que aqui tem uma bomba de ar que está injetando ar para a gaiola. Então ele está fazendo esse experimento, né, com um método aqui, fazendo um experimento científico, né, validando aqui, olha, o ar pode entrar por aí, por essa bomba aqui de ar. Bom, um aspecto importante da análise das ciências diz respeito à diferença entre suas teorias, métodos e os objetivos de seus estudos. Logicamente, dependendo do que você vai estudar, você vai usar métodos diferentes. Não é o mesmo método que você vai usar para as mesmas ciências, né? Então, disciplinas científicas diferentes requerem particularidades metodológicas diferentes, embora tenham em comum um método experimental que nós vimos. Então, o procedimento que você tem na física não é o mesmo procedimento que você tem na química. O que você tem na biologia não é o mesmo procedimento que você tem na fisiologia, e assim vai. São métodos diferentes, são métodos apropriados para aquilo que você vai estudar, né? Como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente do mesmo modo que as ciências positivas, quer dizer, aplica o método experimental. Gente, isso está escrito por Kardec. Vocês sabem, né? Olha aí. Então ele está dizendo, ok, o Espiritismo aplica o método experimental, sim. É assim que nós validamos as nossas crenças. Muito bem. Fatos de uma ordem nova se apresentam e não podem se explicar pelas leis conhecidas. Então aqui é Kardec exercendo a sua autoridade como cientista que o era. Ele participava de várias associações científicas da época, e ele tinha uma formação científica. Então, quando ele foi convidado à análise das mesas girantes, saltitantes, o que ele observou? Falou, bom, eu vou utilizar do que a ciência já conhece para tentar explicar aqui o que está acontecendo. Então ele agiu como um cientista age. Ele primeiro achou que era alguma coisa relacionada ao movimento dos corpos celestes. Depois chegou à conclusão que não, pelos estudos dele. Depois ele achou que os experimentos poderiam ser de ordem elétrica. Quanto mais gente estivesse no auditório, maior os saltos das mesas e tal. Ele chegou à conclusão também que não era. O instante que demonstra a Kardec que ele estava diante de um fenômeno completamente novo e diferente foi qual? Quando as mesas começaram a dar respostas o quê? Inteligente às perguntas. Aí não, né? Aí falou, não, peraí, como assim? Eu quero ir lá ver isso com calma. Como é que é? Mesa não pensa, não tem como. Como assim? Mesa pensante? A resposta inicialmente era sim, não. Respostas filosóficas profundas. Desenvolveu-se um alfabeto básico, de pancadas. E assim, a mesa respondia com autoridade a questões profundas. Então Kardec foi para aquele fenômeno, fala, bom, eu vou, ok, tá, tudo bem, eu vou me enveredar por este lado, vou me desmistificar isso aqui. Mas quando ele chega nessa situação das mesas darem respostas cognoscíveis, inteligentes, ele falou, não, peraí, nós não estamos diante de uma mistificação aqui, nós estamos diante de um fenômeno, como ele diz aqui, ó, novo, fenômeno novo, uma novidade. Bom, como é que eu vou explicar isso aqui agora? Então, ele chega à conclusão que aquelas respostas inteligíveis, cognoscíveis ali dadas pelo objeto, não eram de pessoas deste plano, porque a própria mesa respondeu.
E a própria mesa começa a conduzir o experimento. Olha só que coisa interessante. Você vai para um laboratório de química, reúne os produtos e os produtos começam a falar com você lá. Fala, não, faz assim agora comigo. Hã? Agora você faz assim, faz assim. Hã? Dissecando um cadáver, fala, não, mais para a direita. Cuidado com o meu nervo ulnar aí. Imagina. Mas foi isso que aconteceu. Olha o inusitado aqui. Completamente diferente. As mesmas falaram, olha, escuta, esse processo é muito lento. Põe uma cestinha aí, enfia um lápis. Põe os médios aí segurando a cestinha. 4, 5, tanto que você quiser. Põe um papel embaixo, nós vamos escrever. Opa, já melhorou. Eu não trouxe fotos, deviam ter trazido, né? Mas eu tenho as fotos das cestinhas, que eram, essas cestinhas que depois foram melhoradas para pranchetas. Depois, hoje, com o Google é fácil de vocês verem aí. Pranchetinhas, que eram pranchetas assim, que tinham as rodinhas, uma prancheta triangular, e ela, de um aspecto triangular, ela tinha 2 rodinhas para cá e o lápis lá na ponta, entendeu? Os médios punham a mãozinha sobre a prancheta e a prancheta saía a escrever. Certo? Aí as pranchetas falaram para Kardec, escuta, prancheta também é muito atrasadinho, muito lento. Põe um lápis na mão do médium. Já que eu movimento a mesa, movimento a cesta, a prancheta, eu movimento o quê? A mão do médium. Agilizou ainda mais. Depois nós vamos ver que foi o método usado por Kardec, que é a psicografia, para validar o método experimental, a ciência em si. Né? Então, Kardec vai nos dizer, observa-os, compara-os, analisa-os, e dos efeitos, remontando as causas, chega a lei que os rege. Depois, deduz suas consequências e procura suas aplicações úteis. Porque o que acontece? Aquelas mesinhas, aquele médium depois escrevendo com lápis, sem controle algum, imagina, um médium mecânico, automático. Ok? No caso aí nós estamos falando dessa psicografia automática. Né? Começa a escrever coisas profundas. Como é que eu sei que não é o médium? Poxa, tem várias maneiras. Você pega um analfabeto, nunca escreveu na vida, põe um lápis na mão dele, ele escreve 3 línguas diferentes. Como assim? Então, não está contente? Então ele escreve de trás para frente, na língua que ele não conhece. Você não está contente ainda? Ok. Pega 2 médios, põe em salas diferentes, o espírito fala, eu vou dar a mesma mensagem para os 2. Sem eles se conhecerem antes. Chegou ali no centro aqui, olha, eu sou fulano, eu sou ciclano. Nós vamos fazer um experimento hoje, viu? Você se conhece? Não, não sei quem é o senhor, não. Não vai para a sala, vai para outra. Vocês vão escrever uma mensagem aí. Escreve, sai a mensagem a mesma. Vocês percebem que Kardec estava diante de um mundo completamente diferente e novo para ele. Ele falou, bom, eu vou ter que fazer todo esse trabalho que ele está dizendo aí. O trabalho de observar, comparar, analisar. E desses efeitos todos, remontar as causas. Quais são as causas que estavam por trás dessas mensagens inteligíveis, com profundidade filosófica, respondendo a uma série de questões também científicas, religiosas, do âmbito moral, ético? Eram os espíritos. E quem eram os espíritos? Eles mesmos respondem. É como se o experimento conversasse com você, olha, nós somos vocês amanhã. Ou seja, nós somos vocês desencarnados, que estamos aqui do outro lado. Então o Espiritismo demonstra, através do método experimental, validando aquelas crenças, pelo método experimental, replicável, mundo afora, não é mais de um indivíduo, da autoridade de cima para baixo, mas pelo método científico, ele demonstra que a consciência sobrevive, a consciência individual sobrevive após a morte. Só aí seria um feito magnífico. O Espiritismo matou a morte. Literalmente isso. Só isso seria um feito magnífico, mas não ficou aí não. E aí vem a verdadeira humildade de Kardec, como cientista. Alguns aí, eu não vou citar nomes, citam, bom, para que Kardec foi mexer com religião? Ele tinha que ter parado aí.
Ele tinha que ter parado nessa parte científica que demonstra que a consciência sobrevive após a morte. Mas qual foi a humildade de Kardec? Esses espíritos começaram a ditar textos magníficos em todas as áreas do conhecimento humano. E aí houve um aprofundamento, como nós dissemos. Lembra a criança com a lente lá naquele slide, primeiro slide, vendo o mundo natural? O que o Espiritismo fez com o mundo natural? Pá! Existe alguma ciência que ampliou, que tenha ampliado o nosso mundo natural como o Espiritismo o fez? Não. Assim como aquele navegador que saiu naquele barquinho, achando que a Terra era plana, e falando, olha, para o comandante, se nós não chegarmos nesse negócio que você está querendo, essa Terra nova, em tantos dias, nós vamos cair no abismo, hein? E conhecer as Américas. Não, o mundo é redondo. O Espiritismo demonstrou que o mundo é muito, o universo é muito maior do que o universo observável, que já é gigante. Ele incluiu o mundo espiritual como dentro das leis naturais. Esses espíritos nos ditaram sobre vários assuntos do conhecimento, dizendo, olha, as leis morais, as leis causa e efeito, fazem parte das leis naturais, como a gravidade faz parte de uma lei natural. A lei de progresso faz parte de uma lei natural. As reencarnações é parte também, é uma lei natural, faz parte da lei natural. A imortalidade. Então observe que nós tivemos, porque nós temos o costume de achar que são leis científicas apenas leis numéricas ou postulados assim que sejam ligados mesmo às ciências acadêmicas, mas não, o Espiritismo fez isso também, nos forneceu as leis morais como sendo partes das leis naturais. Faz parte das leis naturais. Esse é talvez o maior legado da doutrina. Kardec, então, nós vamos agora abordar dentro desse método. Vocês já ouviram falar em reconstrução racional? O que é uma reconstrução racional? Quem é de ciência sabe que é a descrição que o cientista faz de seu método ou processo na elaboração de uma teoria científica ou em uma descoberta científica. Então, é o próprio cientista relatando para nós como é que ele fez a descoberta, como é que ele conduziu o experimento. Tá? Esse é o processo que nós chamamos de reconstrução racional. Quais são os relatos de Kardec a respeito de suas reconstruções? Mas está isso na obra espírita? Está lá. Então aqui as referências, olha. Introdução do Livro dos Espíritos. Primeiro Livro dos Espíritos, 1857. Quem já leu a introdução sabe que ele faz o relato de como ele fez e conduziu os experimentos, seu método. Depois, na Revista Espírita, de janeiro de 1858, e nas reedições subsequentes do Livro dos Espíritos. Mais na frente, na Revista Espírita de setembro de 1867, que foi posteriormente analisada, revisada e publicado, ampliado, no primeiro capítulo, já a Gênese, que eu já citei aqui, de 1868. Então, nestas passagens, Kardec vai detalhar, vai fazer o detalhamento de como ele se guiou dentro desse experimento, o método que ele utilizou. Por isso que foi importante nós estudarmos primeiro a epistemologia espírita, para entender os conceitos mentais por trás, os conceitos filosóficos por trás do seu estudo, para depois irmos para o experimento. Né? Então vamos analisar um pouquinho essas fases das reconstruções racionais de Kardec. Primeira reconstrução é feita como o editor dos espíritos. Bom, nessa fase, nós vamos ver depois, Kardec segue uma posição bem mais passiva de receber a orientação dos espíritos e a publicação. Coordenação daquele material, sim,
é a sua publicação. Depois ele passa para uma fase de transição, que nós vamos ver que ocorre de 1858 a 67, que é uma fase, resumindo, de ampliação e multiplicação dos dados empíricos. Lembre-se, o espiritismo advém de um fenômeno experimental. As mesas girantes ou as mãos escrevantes. Não sei como é que nós vamos definir isso, mas é o mesmo experimento. Um objeto que se movimenta expressando a inteligência que está num plano espiritual, ok? Esse é o experimento. Esses dados empíricos, depois da publicação do Livro dos Espíritos de 1857, eles crescem mundo afora e nós vamos ver detalhes disso. Então Kardec evolui sua reconstrução racional para essa fase de transição. E termina então com o duplo caráter da revelação espírita, desculpem, na Gênese em 1868, no seu capítulo 1. Então são essas três fases. Para quem quiser a referência, é uma tese de mestrado do Marcelo Gulão Pimentel, na Universidade Federal de Juiz de Fora, da equipe do Alexander. Tá aqui a referência. Se vocês procurarem, talvez vocês achem essa tese, são 180 páginas, 176 páginas, para que vocês possam dar uma olhada. Tá? Um estudo feito pelo Pimentel. Então, fase como editor. Como é que foi essa fase do editor de espíritos? Foi a primeira fase do livro de 1857. Né? Os princípios contidos nesse livro resultam, Kardec dizendo, os princípios contidos neste livro resultam, seja de respostas dos espíritos a perguntas diretas que lhe foram propostas, seja de instruções dadas por eles espontaneamente sobre as matérias que encerra. Foi escrito por ordem e mediante ditado de espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos da verdadeira doutrina espírita. Então Kardec aqui, ele se coloca mais numa posição de editor mesmo, uma posição mais, vamos dizer assim, passiva nesse processo, né? Nada contém, ele continua, nada contém que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinado. Então ele está dizendo aqui que a participação dos espíritos foi determinante nessa primeira obra. E se vocês forem raciocinar, claro que deveria ser. Como é que seria diferente? Um fenômeno novo, completamente desconhecido para a época, ele vai se permitir, falar, bom, vamos ver, eu vou simplesmente coletar esse material, organizá-lo, e vou seguir as ordens que eles me passarem aqui, para a gente organizar esse material, codificar esse material. A ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem obra daquele que recebeu a missão de o publicar. Então aí ele está dando a sua missão, de fazer aquelas notas que vocês vão observar, aquelas observações, aqueles comentários. Então, na Revista Espírita de 1858, em janeiro, Kardec apresenta, de uma forma sucinta, qual foi a metodologia usada nessa primeira obra. Ele utilizou-se mais ou menos de 10 médiums só. Mas rotineiramente, ele utilizou-se em sessões públicas, tinham duas sessões, a pública e a privada, as particulares. As sessões públicas eram feitas com as irmãs Caroline e Julie Boudin. Então, você tinha os espíritos respondendo através dessas duas médiuns. Tá? Então, essa aqui era a fonte empírica, limitada com sessão pública mesmo. Participava quem ali estivesse. Estas questões aqui depois eram passadas por uma revisão em sessões particulares, tá? Que era uma revisão
feita pelos espíritos, pela Céline Jafé. Aí até alguns espíritas, porque teoria da conspiração surge, né? A gente dentro do espiritismo então, hein? Ah, Céline Jafé foi Chico Xavier. Eu não sei. Alguns falam. Tá certo? Como já falaram, não vai aparecer na gravação que fui eu que falei, certo? Alguns quem? Poxa, montes aí. Certo? Dentro da doutrina espírita tem, né? Não temos assim. Alguns comentam que Céline Jafé teria sido o próprio Chico. Tá? É só uma teoria. Bom, então, dentro dessa metodologia, nas sessões privadas aqui, olha, nós tínhamos a revisão feita pelos espíritos, através da médium da Céline Jafé. Algumas mensagens eram descartadas e, por final, algumas selecionadas para a publicação final, né? Então, essa foi a metodologia aplicada por Kardec na primeira edição do Livro dos Espíritos, com um número restrito de perguntas. Bom, o Livro dos Espíritos foi liberado em abril de 1857. 17 de abril, é isso? 17 de abril de 1857. E... Oi? 18? Então, ele teve um sucesso grande. Ele passou a ser... Foi publicado e muita gente se interessou por esse assunto, isso se espalhou. O crescimento, então, dessa nova doutrina, dessa nova ciência, ela cresce. Como consequência, aparece mundo afora, em vários países, grupos mediúnicos que utilizavam do mesmo processo de Kardec de perguntas e respostas. Kardec, a partir então dessa edição, ele começa o que a gente chama de controle universal das informações dos espíritos. O Livro dos Espíritos já a partir de 1860, edições posteriores, né? Então, após a repercussão positiva que o Livro dos Espíritos obteve em sua primeira edição, Kardec pôde estabelecer um contato com uma vasta gama de correspondentes pelo mundo, possibilitando a utilização de um grande número de médiums. O relato feito por ele é de mais de 1000 centros espíritas, de localizações diferentes, 1000 localizações. Chegava a receber mais de 3.600 correspondências por ano, assim, com um volume muito grande de informações. Então, provenientes de diversos lugares em diferentes ocasiões. Então, nós tivemos aí o quê? Você teve agora, em 2000 e pouco aí, começo desse decênio aqui, do século, a descoberta do bóson de Higgs. Lembram como foi? Aquela festa, a imprensa ressaltou aquilo. Aquilo lá foi um experimento, uma máquina só. Então, não é que é um experimento, foram bilhões de experimentos que resultaram estatisticamente na detecção daquela nova partícula. O que acontece para a ciência? Como o experimento é muito importante, a validação desse experimento ocorre por fontes distintas. Quanto maior o número de fontes distintas que você tiver, que confirmem o seu dado experimental, maior a validação que você está dando para aquele achado, para aquele fato. Então, nesse sentido, a importância que há do crescimento do método de Kardec, progredindo de um número restrito de médiums para um número muito ampliado de médiums, em que ele fazia e mandava para esses grupos as mesmas perguntas. Observem grupos que não se conheciam e nem sabiam que estavam recebendo aquela pergunta outros grupos, entenderam? Ele mandava, depois coletava essas respostas e as analisava, né? Então ele parte dessa fase inicial da sua metodologia de editor dos espíritos para uma postura realmente de cientista. A postura daquele indivíduo que está comandando a pesquisa nessa fonte multicêntrica. Tá? Então nós vamos ver que nesta fase Kardec descreve importantes elementos para o entendimento do seu método. Quais são esses sistemas apontados
que Kardec aponta então. Ele justificou sua escolha pelos médios psicógrafos. Então, a partir de agora, nós não vamos utilizar a não ser a psicografia. Tá? Clarificou as perguntas e respostas como seu principal procedimento para a elaboração da obra. Então, agora a questão, ele fazia as perguntas, ampliou essas perguntas e mandou essas perguntas para esses grupos e obteve essas respostas. Mencionou outras fontes dos dados obtidos através de correspondências e coletas de materiais obtidos por outros grupos de pesquisas, que é exatamente isso, a multicentricidade dos dados, que é um fator importante em qualquer ciência, em qualquer experimento. Achamos aqui uma substância, um elemento que viaja mais rápido que a velocidade da luz. Vocês já viram isso que ocorreu lá no 2014, 2013? Um grupo italiano publicou, não sei. Aí o outro grupo veio e falou, não, erro de experimento, não existiu isso. Por quê? Conceito nosso lá atrás. Validar uma crença, você tem que fazer pelos fatos. Constatação dos fatos. A verdade está lá. Não é uma opinião pessoal. Ah, você pensa que é verdade? Sei. Por quê? Ah, assim. Tá bom, mas quem diz que é? Mesmo as verdades científicas são passageiras. Hoje a ciência sabe disso. Porque os fatos te dão a apresentação do todo? Não, é de uma parte que você está analisando. Mas não significa que não existe verdades mais profundas do que aquela. Isso acontece em qualquer área, em qualquer disciplina da ciência. Você pega a física, por exemplo. Vocês sabiam que Newton estava errado? Vocês estudam as 3 leis de Newton? Ação, reação, inércia. Qual é a terceira, gente? Tá vendo? Fazer palestra de manhãzinha assim, a gente fica meio... Mas olha, estava errado. Tem coisas que a física newtoniana não explica. E que aí vem a física quântica explicar que existe outros comportamentos da natureza que a física de Newton não explica. Embora a física de Newton seja uma verdade relativa, nós vamos usar satélites aí que estão em cima, aplicando a lei de atração gravitacional, né? Newtoniana. Tá certo? Então, as verdades, elas são relativas, né? Elas vão... Uma casca de cebola, vai crescendo, você vai tendo visões mais profundas desse mundo natural. Uma outra coisa importante é que Kardec descreveu os critérios de fiabilidade, que é as revisões críticas dos dados. Então, esses dados multicêntricos recebidos por Kardec permitiu que ele analisasse esses dados, selecionasse e depois utilizasse também a orientação espiritual, através de reuniões mediúnicas, para as melhores respostas. Então, aquele trabalho inicial, ele cresce em volume, ele cresce em validação também, pelos dados multicêntricos agora, pela característica universal desses dados, desse experimento. Então, esse critério metodológico recebeu uma análise mais detida na Revista Espírita em abril de 1864, para quem quiser dar uma olhada, com o artigo Controle Universal das Informações dos Espíritos, onde Kardec afirmou: uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médios estranhos uns aos outros e em vários lugares. Então, ele usou esse critério de validação. Então, no esquema desse novo sistema, desse novo controle metodológico dos dados empíricos, nós temos essa construção aí. Os dados empíricos à esquerda aqui de origem multicêntrica, diversos médiums, diversos locais mundo afora, recebendo questões, a mesma questão. E aí o que Kardec observou? Essas questões convergiam, não eram idênticas as respostas,
mas elas eram bastante semelhantes. Ele diz assim, o fundo, né? A convergência que tinham as respostas era muito grande. Ele selecionava as melhores dessas respostas e fazia um controle, então. Esse é o controle analítico que ele fazia, usando a razão, usando a lógica, usando o bom senso ali. Ele separava essas questões e aí sim partia para a revisão dos espíritos em reuniões privadas, em que os amigos espirituais falaram, olha, essa questão ela vai dar uma resposta mais ampla, essa questão é melhor. Então há uma seleção desse processo, uma revisão pelos espíritos, e aí sim a mensagem final publicada nós temos então, por exemplo, um livro dos espíritos ampliado para as suas questões, mais de 1000 questões, né, por esse método aqui. Kardec vai nos dizer, o trabalho dele aqui, já de um trabalho de um cientista, não aquele editor de espíritos que nós vimos lá na primeira fase. Então ele vai dizer, confrontamos todos os dados que nos tem sido possível reunir, comparamos e comentamos as instruções dadas pelos espíritos em todos os pontos do globo e depois coordenamos metodicamente o conjunto. Em suma, estudamos e demos ao público o fruto das nossas indagações. Então, aí ele já resumindo o trabalho que ele foi feito, que a gente chama de codificador, né? Esse trabalho todo de análise, minucioso de análise, de revisão desse material, né? Que começa lá atrás pelo experimento, de entender o que é essa novidade, de como conduzir esse experimento, de entender nessa análise o que está por trás daquilo, quais fenômenos estão operando. Kardec teve um trabalho fabuloso, grandioso nesse processo, né? Então, esta é a metodologia usada por Kardec, escrita pelo próprio Kardec, e as fontes para depois possamos estudar, todos que estão nos vendo pelo vídeo, aqui que estão no auditório, que possam depois fazer uma análise mais aprofundada. E já indo mais para o final, chegamos então no experimento espírita, propriamente dito, que agora nós já conversamos, né? O que é o experimento espírita? Isso aqui é o experimento. Você tem o observável, que são as mesas girantes. O fenômeno, que são os efeitos inteligentes, né? Respostas racionais, lógicas, cognoscíveis. Kardec chega à conclusão que essas respostas são dadas por inteligência não no plano material. Essas inteligências confirmam depois, olha, nós realmente não estamos aqui no plano material. Somos o que fomos aí, seres encarnados, e agora nós estamos no mundo dos espíritos. Então, coube ao observador Kardec desse experimento a interpretação, análise, sistematização e validação dos fatos. Este trabalho resulta numa primeira fase de conclusão, que é a sobrevivência do homem após a morte. Ou seja, esse é o experimento espírita inicial. Que eu falei para vocês, Kardec ficou aí? Não. Já era uma resposta a uma questão que a gente chama na filosofia questão de fundo, né? Base. O que há depois da morte? Um plano espiritual com seres que somos nós mesmos, que vamos para lá, com recompensas, colhendo aquilo que fizemos aqui, em moralidade, em ética. Então, já seria algo fenomenal, mas ficou por aí? Porque estas inteligências fora do plano material nos legaram pressupostos em todas as áreas do conhecimento humano, filosóficos, metafísicos, religiosos e científicos também. Amanhã nós vamos inclusive passarmos mais um tempinho só analisando esses pressupostos científicos, né? Só os pressupostos científicos. Na outra apresentação. E isso aqui constitui, desculpem, a verdadeira doutrina espírita. Mas olha o que acontece. Para você vir para uma reunião pública doutrinária, assisti-la,
sair emocionado, sair revigorado para a dor, o sofrimento lá fora, porque o Espiritismo é este consolador. Todo esse processo por trás teve que ocorrer. Eu espero que vocês entendam a importância de termos estudado a ciência espírita. Essa é a outra ponta importante dessa ciência. Então, Kardec vai nos dizer: a verdadeira doutrina espírita está no ensino que os espíritos deram, e os conhecimentos que esse ensino comporta são por demais profundos e extensos para serem adquiridos de qualquer modo, que não por um estudo perseverante, feito no silêncio e no recolhimento. Daí a importância do estudar. Aqueles que chegam dentro da doutrina espírita, muitas vezes ficam sem entender. Para que estudar? Eu só acredito, gente. Sim, mas se você se dedicar ao estudo, você realmente vai ter, vamos dizer, um aprofundamento muito maior. O conhecimento que você vai adquirir dessa realidade que nos cerca é muito maior. A importância do estudo. Espírita, amai-vos e instruí-vos. Né? Então, com o auxílio da faculdade mediúnica, mais desenvolvida presentemente e, sobretudo, generalizada e mais bem estudada, o homem se achou de posse de um novo instrumento de observação. A mediunidade foi para o mundo espiritual, o que o telescópio foi para o mundo astral e o microscópio para o dos infinitamente pequenos. O que Kardec está nos dizendo aqui? Essa nova ciência, ela tem um instrumento, que é o médium, a mediunidade. É um novo instrumento dessa ciência. Então, Arismar, você está dizendo toda hora o Espiritismo é a ciência, mas para fazer ciência tem que fazer o experimento. É uma das ciências que mais faz experimento no mundo. Porque toda reunião mediúnica autêntica que você tiver, com a manifestação do plano extrafísico no físico, pelo processo mediúnico autêntico, você está diante de um experimento espírita. Entendeu? Toda reunião mediúnica. Então você imagina, só no Brasil, quantos experimentos espíritas são feitos, num dia só? E para terminarmos, chegamos então nessa ciência. Vamos finalizar dando um arremate dentro do que é a ciência. Então, Kardec vai nos dizer que a ciência espírita, o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, dos homens que morreram após a passagem pela Terra, ou dos homens que morreram após a passagem por outros orbes. Podemos dizer assim, né? Porque nós sabemos que não é só aqui que ocorre a reencarnação. Bem como de suas relações com o mundo corporal. Então esse é um conceito que todo mundo conhece de Espiritismo. Esse é um autor árabe, o Freydon Rasouli. Olha como é interessante a arte, ela vem captando na música, na pintura, a sensibilidade das mesmas informações. Essa palestra a gente gosta de fazer à noite porque fica bem visível aqui o Rasouli fazendo a abordagem do plano espiritual com duas entidades aqui e uma série de seres aqui dentro dessa dimensão. Né? Então, pode ser o Espiritismo considerado uma revelação? Kardec nos diz que, por sua natureza, a revelação espírita tem duplo caráter. Participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. E é aí que nós entendemos agora como é que é esse processo da verdade, da revelação, daquilo que vai tirar o véu. Por que ela é divina? Foi o homem que foi atrás dela? Não. Foram os espíritos que se manifestaram através das mesas girantes. Então, é uma revelação que ocorre independente do querer nosso aqui. Daí a origem divina, que são de espíritos que vieram de lá de cima. Vamos dizer assim, de cima. Não temos aqui um conceito melhor, né? Que vieram de lá. Tá? Não, nós não procuramos isso, vem cá, vamos... Não.
É humana por quê? E aí Kardec vai nos destrinchar. A doutrina não foi ditada completa, nem imposta à crença cega, porque é deduzida pelo trabalho do homem, da observação dos fatos que os espíritos lhe põem sobre os olhos e das instruções que lhe dão. Instruções que o homem estuda, comenta, compara, a fim de tirar ele próprio as ilações e as aplicações. Então observe, Kardec aqui ressaltando a importância grandiosa que nós temos dentro da doutrina do estudo. Como é que você aprende física? Dormindo? Química? Também? Biologia? Tá, você quer aprender biologia, o que você faz? Pô, na minha época a gente comprava livro, tá? A gente comprava livro e estudava no livro. Hoje os meninos pegam a internet, baixam o livro, baixam o livro e está tudo lá. Histologia na minha época, como é que você aprende histologia? Comprava um atlas de histologia. Quando eu falei em comprar um atlas de histologia para meu filho, ele falou, como é que é? Vai até me ajudar, porque eu posso... Mas eles veem isso na tela do computador em altíssima resolução. Agora, tem como você estudar uma ciência sem estudá-la? Tem como você conhecer uma ciência, desculpe, sem estudá-la? Não tem. Espiritismo é a ciência? Como é que você aprende? Isso, estudando. É por isso. E se você não conhece essa importância da fase científica, de como ela chegou até aqui, esses pressupostos nessas todas as áreas chegaram, você não vai usar a razão. E aí é a fé raciocinada que Kardec tanto nos fala. É a fé raciocinada para analisar os pressupostos que foram passados para nós pelos espíritos naquelas áreas que nós vimos, filosóficas, científicas, religiosas. Certo? Você vai usar a razão ali, após o experimento. Bom, muitas pessoas falam assim, mas o espiritismo não é reconhecido pela ciência. A ciência nunca vai chegar no espiritismo, porque a ciência é materialista. Já ouviram frase assim? Dizer que a ciência é materialista, essa porta está pintada com a cor do Grêmio aqui, mas eu ia fazer uma... Dizer que esse copo aqui é tricolor ou colorado. Não faz o menor sentido. O que a ciência estuda, gente? A ciência estuda a matéria, aquilo que está do lado. A ciência não é materialista. Foi uma opção feita pelos cientistas de estudarem aquilo que era mensurável, o que é mais sensível aos sentidos. O que é mais sensível aos sentidos? A matéria. Agora observe uma coisa que nós vamos ver amanhã nos nossos estudos. O plano espiritual ele é feito de quê? E o espiritismo, através dos espíritos, disseram: o plano espiritual é feito de matéria. O corpo perispiritual é feito de quê? Matéria. Se a ciência estuda matéria, o que ela vai estudar no futuro? Isso mesmo, o plano espiritual. E quando ela chegar lá, ela vai estudar com afinco. Com afinco que nós não temos às vezes. Ela vai estudar com afinco total. E observe o que está acontecendo. Cada vez mais a matéria está ficando o quê? Rarefeita, quintessenciada. Nós estamos agora na fase de entendermos o que é matéria escura, o que é energia escura. Sabemos o que é o plano espiritual, matéria do plano espiritual. Podemos perguntar em reunião mediúnica. É impossível, não podemos não perguntar, não? É proibido? Podemos perguntar. Agora, nós temos que usar os critérios que Kardec utilizou, né? Não é qualquer resposta. Aí nós vamos ter que... Onde é que está o manual do experimento espírita? Livro dos Médiuns. Aqueles que nos estão assistindo, se você quiser estudar o manual do experimento espírita, é Livro dos Médiuns. Lá você vai ver como é que esse experimento mediúnico ocorre. Então, é isso. O Espiritismo é essa disciplina que ela amplia todas as áreas do conhecimento. Na filosofia, nós temos a epistemologia, que é como conhecer, como validar o conhecimento. O Espiritismo trabalhou isso. Temos a ontologia. O que fala a ontologia dentro da filosofia? Do que existe dentro do mundo natural, das coisas. O Espiritismo ampliou de forma vasta esse campo da filosofia. Ética, moral dentro da filosofia, também ampliado pelo Espiritismo. Então, todas as áreas,
O Espiritismo, como ciência, foi uma disciplina científica que ampliou absurdamente o nosso mundo natural. Então vamos ver algumas características aqui, eu coloco aqui para vocês. Ó. O Espiritismo é uma disciplina científica ainda desconhecida pela ciência acadêmica e pelo meio científico. Se você for falar para um cientista que o Espiritismo é a ciência, sabe o que ele vai falar para você? Olha, toda pseudociência, ela se diz ciência. Você sabe o que é a pseudociência? Filosofia da ciência é uma área da filosofia que estuda a diferença, as demarcações entre a ciência e a pseudociência. Ele vai falar assim, ó, o primeiro atributo de uma pseudociência é dizer que é científica. Aí você vai ter que ter a paciência com o seu, um amigo seu de infância que agnóstico, ateu, que não conhece a doutrina. Você vai ter que suar para ele, muito mais do que eu suei aqui com o calor do Rio Grande, para mostrar para ele que é uma ciência mesmo, experimental, replicável, refutável. Eu não falei aqui de refutabilidade, mas aqueles que não estão assistindo aí, é um outro aspecto importante de qualquer ciência. Refutabilidade, Karl Popper. Mas lá na epistemologia espírita, Kardec já nos dizia, se os fatos realmente contradizem o que está sendo proposto, o que está sendo proposto não será verdade. Lembra que nós lemos isso aqui hoje? Refutabilidade. O que é refutabilidade, Osmar? Não entendi ainda. Por que a astrologia não é considerada uma ciência? Não é. Por mais que você queira que seja, não é. Você consegue realizar um experimento replicável que os astros influenciam na nossa vida? Você consegue realizar um experimento? Isso não significa que a astrologia não seja verdadeira, veja bem. Ela só não consegue realizar um experimento para validar os seus pressupostos. Por exemplo, teoria das cordas. Já ouviram falar de teoria das cordas na física? Teoria estruturada, matemática. Dá para fazer experimentos que comprovem a teoria das cordas? No momento, não. Então, ela não é ainda uma ciência. Ela é uma teoria. Agora, o Espiritismo, dá para você fazer prova, fazer experimento provando que a inteligência sobrevive após a morte? Dá. Dá para fazer. E, aliás, o Alexander Moreira fez um artigo publicando exatamente isso, validando cartas de Chico Xavier. Toda vez, e eu coleciono esses livros, psicografias, mãezinha, estou bem. Estou no plano espiritual, estou bem. Cada carta daquela é uma entidade humana, uma consciência que deixou um rastro no planeta, vivencial. E ele é refutável, esse rastro, percebe? Você pode checar se ele é verdadeiro. Eu vou dar um exemplo rápido para os nossos amigos que estão aqui nos assistindo entenderem isso. No consultório, recebi uma mãezinha, a gente chama de mãezinha, as mãezinhas que levam as crianças para fazer o exame, há uns 4 meses atrás. E eu perguntei para ela, mãezinha, a senhora é o único filho da senhora? Ela respondeu, não, doutor, eu tenho 2 filhos, eu sou mãe de 2, mas só tenho ele. O que ela quis responder para você? 2 coisas. Ou ela adotou uma criança, ou ela perdeu uma criança. Eu calado ali, não quis perguntar de imediato, perguntei, escuta, a senhora adotou um outro filho? Só tem um filho adotado? Ele falou, não, doutor, eu perdi um filho. Há 2 anos atrás. Criança que estava ali fazendo exame comigo tinha 1 ano e meio. Esperei um pouquinho e perguntei para ela, a senhora já fez o luto? Falou, fiz, doutor, consegui fazer o luto e sei que ele está bem. Eu sei que meu filho está bem. Tenho certeza de que ele está bem. Aliás, ela afirmou, tenho certeza. Eu falei, como a senhora tem certeza que ele está bem? Ah, doutor, é uma história, eu posso contar para o senhor. Eu falei, por favor, nós temos aqui 20 minutos de exame, conte. Vou abreviar para vocês em 1 minuto. Ela é evangélica, ferrenha, religiosa, de outra crença, o esposo também, a família toda. Uma amiga dela falou, olha, tem um médium perto da cidade de Goiânia, recebe cartas de mortos. Doutor, mãe é mãe, né? Eu fiquei curiosa, falei para meu esposo falou, de forma alguma, nós não vamos mexer com isso não. Não é coisa de Deus não. Mãe é mãe,
acordou sem avisar o esposo num sábado, trocou de roupa e falou, tô indo. O esposo perguntou, para onde? Para o médico. Falou, não, não vai. Se você não vai, é outra questão, eu vou. E ele vestiu, trocou o pijaminha rapidinho, vestiu a roupinha e foi com a mãe. Doutor, cheguei lá, aquele monte de família e tal, fizeram uma prece linda, uma oração bonita, depois uma palestra muito bonita. E o médico começou a escrever, chamar mães, pais lá que sentavam, choravam. E a coisa foi andando e nada de me chamar, mas depois de quase 2 horas me chama. E eu fui lá e recebi uma mensagem. E o que a senhora falou quando a senhora chegou no centro? A senhora avisou alguém que a senhora ia no centro? Eu falei, não avisei ninguém, nem meu esposo. Não avisei ninguém, fui de supetão assim, decidi. A senhora falou o que lá no centro? Só meu nome. E como é que era a carta? A senhora lembra? Lembra, curtinha a carta. Querida mamãe fulana de tal, aqui é seu querido Bernardo, estou bem. Estou com a vovó Geralda e com o vovô Antônio Carlos, e o biso Antônio Carlos por aqui. Aquela foto que a senhora tem, guardada na segunda gaveta, e que está pensando, olhando a foto com muita tristeza, realmente, a senhora pode tirar e colocar no móvel da sala, mas não para apreciá-la com tristeza, com amor, porque eu estou bem. Avise o papai fulano de tal, que meu coração sempre estará com vocês. Do seu, sempre seu Bernardo. Só avisou algum nome lá, mãezinha? Não. Eu pergunto para vocês, precisa de prova maior para essa mãe? Ela está com a foto lá na gaveta, ela pensou e só ela sabe disso, nem falou para o esposo. Mas se você é um homem de ciência e está me vendo agora, nós vamos para as provas. E aí eu peço a paciência de vocês de comentar esse aspecto aqui no centro espírita aqui, né? Como é que eu tiro, qual a probabilidade de eu acertar 2 vezes o número 6, jogando sequencialmente um dado, que não esteja viciado? Vocês lembram isso na segundo grau? Probabilidade? Vou fazer rápida conta para vocês. É um resultado possível de 6, não é? São 6 números. Eu tenho um só possível, que é o número 6. Probabilidade é 1 sobre 6 vezes 1 sobre 6, porque tem que ser sequencial, vezes 100. Dá 100 sobre 36, 2,70 e poucos. Agora vamos à carta dessa mãe. Quantos nomes comuns nós temos? Arismar não vale o meu, né? Quantos nomes comuns nós temos? Felipe, Celso, Vera. O seu também não vale não, Ederson. Meio fora da curva. Vamos colocar uns, incluindo femininos e masculinos, uns 500 ou 600? Vamos lá? Vamos pegar a carta da mãe? Nomes. Bernardo. O nome dela eu não vou contar porque ela disse o nome, certo? Cientificamente para nós não serve. Bernardo, 1 sobre 600, pode ser? Vovó Geralda, vezes 1 sobre 600. Biso, Antônio Carlos. Eu perguntando para ela, esse pessoal já morreu? Eu falou, já, doutor. Ele tem uma avó, por minha parte, Geralda, e o Biso por parte do pai. Então, 1 sobre 600, Bernardo, vezes 1 sobre 600, Geralda. Antônio Carlos, 1 sobre 600, Antônio, vezes 1 sobre 600. Quanto é que dá isso matematicamente? Dá um monte de zero, seguido de zero. Essa carta, para ser uma obra do acaso, ela é 0,0000000 e um monte de zero, depois alguma coisa. Percebem? Essa é a ciência. Não há como ser uma obra do acaso, desde que você tenha o controle dos fatos, desde que você valide esse experimento. Ou seja, a mãe não falou para ninguém que iria, a mãe não contou para ninguém, ela não falou o nome de todo mundo lá, ela não contou a história para o médium, ela chegou lá. Já receberam notícias assim de Chico Xavier? Obras dele relatando os desencarnes dos filhos para as mães. Toda a obra daquela é um experimento científico. Cada relato daquele é uma trajetória que uma partícula humana deixou nesse laboratório chamado Terra. Quando a gente estuda lá no CERN, quando o pessoal estuda lá no CERN uma partícula,
sua trajetória, que deixa um rastro luminoso, os seres humanos aqui também deixam um rastro na sua vivência, neste grande laboratório chamado Terra. Cada carta daquela dá essa trajetória. Então, o Espiritismo é uma disciplina científica ainda desconhecida, assim, pela ciência acadêmica e pelo meio científico, e por muitos de nós espíritas. É uma realidade. Foi a primeira disciplina a estudar por métodos experimentais a interação do plano metafísico com o plano material. Então, entenda-se o que o metafísico como não sendo o nosso plano material, embora seja também matéria, ok? Demonstrou por vias experimentais a sobrevivência da consciência individual após a morte, superando-a da máquina cerebral, ou seja, consciência é uma coisa, cérebro é outra. O que na ciência hoje é uma grande área de pesquisa. Consciência, mente, cérebro. Desenvolveu pelo processo mediúnico um instrumento epistemológico único, como nós vimos. E como nós vimos também, é uma disciplina científica extremamente ativa, com um grande número de experimentos realizados todos os dias. Onde houver uma reunião mediúnica autêntica em ação, aí estará seus experimentos e estudos. Mas, Arismar, uma reunião mediúnica é para consolar, dar consciência aos espíritos que muitos não têm que desencarnar. Sim, mas ali é um experimento espírita, está ocorrendo. E aí, é a beleza desse experimento, ele consola, ele é consolador, ele dá sentido à vida. A ciência estuda as coisas, a matéria, a sua relação. A ciência dá sentido e propósito à vida para alguém? Ciência acadêmica? Não, ela não consola. O Espiritismo é uma ciência que consola. Ciência que desde o seu aparecimento sofreu importante e exponencial desenvolvimento, presente nas milhares de obras dos trabalhos mediúnicos desenvolvidos por dezenas de médiuns. Esta é outra coisa que a gente escuta no movimento espírita. O espiritismo precisa progredir. Os céus, desculpem, vocês não, quem fala isso não sabe o que está falando. Nós vamos ver amanhã uma série de pressupostos científicos dentro da doutrina, apresentados pelos Espíritos, que a ciência nem chegou perto ainda, está chegando. Você já leu as 460 e poucas obras de Chico Xavier para ver se o Espiritismo não sofreu avanço? De Ivone Pereira? Divaldo? Como assim, Arismar? Olha aqui, o Espiritismo não é para mostrar... Não mostra a natureza, a origem, o destino dos espíritos no plano espiritual e a sua interação com o homem na Terra? Não é isso que o Espiritismo, que é a ciência espírita que nós vimos? Lê a coleção de André Luiz. Não é o avanço, não é a ciência espírita demonstrando exatamente a sua disciplina em ação, como é esta vida lá, como é essa interação, como são as leis morais, suas consequências. Como dizer que o Espiritismo desenvolveu? É achar então que um livro de biologia ficou no primeiro volume. Tá louco, não entendeu a coisa. Desculpa. Estão aqui com jovens, né? Todo mundo jovens, espíritos jovens. Tá louco. Desenvolveu e muito. Obra vastíssima. E já terminando, ampliou o mundo natural, como nenhuma outra ciência havia feito até então. Trouxe profundas implicações de diversos planos do conhecimento humano. Planos filosófico, religioso, ético, moral, científicos. Kardec vai nos dizer que a missão do Espiritismo constitui precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro, em fazer com que, até certo ponto, o toquemos com o dedo e o penetremos com o olhar, não mais pelo raciocínio somente, porém pelos fatos. E o Espiritismo vem então
em seu sentido mais amplo, completar essa missão. Presente em João, capítulo 14, versículos 16 a 26. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Lembrar, porque nós vamos esquecer e estamos esquecendo. Você só lembra alguém daquilo que ele esqueceu. E a humanidade escolheu essa linha do intelectualismo, da razão, da mente, como asa única. E olha o sofrimento que nós estamos tendo aí fora. Como nós vimos, as pessoas estão desesperançosas, desamparadas, com sofrimento psíquico intenso. Por quê? Porque não tem ideia dessa grandiosidade da vida futura. O Espiritismo veio nos recordar exatamente os ensinamentos morais do Cristo, a lei de amor, mas não mais para aquele ser humano preso à sua infância, limitado apenas à crendice de um raciocínio superficial, às vezes, crença, relações pessoais. Não. Agora nós adentramos os conhecimentos de Jesus pelo experimento, pela ciência, pelas portas daquilo que nós temos de mais desenvolvido no plano, no orbe, para chegarmos até as verdades relativas. Então, esse é o papel do Espiritismo, trazer o consolo, trazer o alento, a certeza, não mais o acho, de que a vida futura continua. E que o nosso comportamento aqui tem repercussões diretas, grandes, profundas dessa nossa vida futura. Desculpe que eu peguei 13 minutos a mais do meu tempo aqui. Obrigado a todos vocês pela paciência de nos ouvir. Muito obrigado a todos.